Este documentário tem o intuito de ampliar o conhecimento sobre manifestações artísticas e culturais em Duque de Caxias, abordando a diversidade artística presente na cidade, usando como ponto de partida o meu depoimento. Nos primeiros anos eu sofri muito preconceito, sim, por ser roqueiro. Bom, por ser negro também, né? Que no caso uma coisa puxa a outra. Porque teve muita gente que chegou pra mim e veio com aquela história de que negros não podem curtir rock, negros não podem cantar certos estilos dentro do rock. Mas o mais engraçado é que essa turma não sabe que foram os negros que começaram com o rock. E mais precisamente, uma mulher negra, cristã, deu origem ao rock and roll. Claro que temos muito que agradecer também ao blues e ao jazz, que também são sons de negros que deram origem ao rock and roll. Aí com isso veio o movimento hippie, aí veio o rock and roll mesmo, que uma coisa foi puxando a outra. E hoje em dia o rock se divide em diversas tribos, tantas que até mesmo eu não sei dizer quais são as que tem muita que eu não conheço. Então, assim, não deveria existir preconceito no rock, mas infelizmente o problema está em muita gente que curte rock. Bom, nos anos 90 eu era cristão. Muita gente não acredita quando eu falo. Aí aconteceu o seguinte, dos meus 7 até os 17 anos eu estava na igreja. E uma coisa que eu não posso deixar de contar também, que faz parte da minha vida, tem gente que me pergunta se eu fico com vergonha ou não, mas aos 17 anos eu fazia cover do N5. E olha, até que eu dançava bem, hein? No começo eu era meio duro assim, porque estava em desenvolvimento, né? Aí eu entrei pro grupo, comecei a dançar, aí quando o pessoal da igreja soube que eu estava no grupo de dança, aí começou aquela coisa, você tem que escolher um lado e tal. Agora, o mais bizarro de tudo eu escolhi um lado, começaram a reclamar. Que eu acabei com isso, saindo da igreja e ficando no grupo. E mesmo com toda essa transição assim da igreja pro grupo de dança, eu já gostava de rock. Desde criança, assim, eu gosto. Tanto é que a minha mãe diz, você é roqueiro desde que nasceu. Que faz sentido. Desde criança eu gosto. Aí o que aconteceu? Eu tomei a decisão de ser roqueiro exatamente no Réveillon, que, como diz o ditado, né? Ano novo, vida nova. Aí, assim, eu já conhecia várias bandas de rock, mas quando eu conheci o Iron Maiden, foi o álbum Brave New World, eu gostei tanto desse álbum que eu decidi ser fã. E claro que, assim, eu conheci através do meu irmão mais velho, não posso deixar de falar do meu irmão, senão ele me bate depois. Então, assim, muitas bandas de rock eu conheci através do meu irmão. Teve banda que eu conheci através de amigos. Não posso deixar de falar também, meu pai, quando era mais jovem, tinha um vinil do Kiss, só que ele não lembra que fim levou o vinil, se não estava comigo. Mas, assim, a vontade de ser roqueiro começou a vir no Natal. Aí, fiquei naquela dúvida, vou ou não vou? Então, dei uma de Silvio Santos e pedi ajuda aos universitários. Muita gente ficou naquela, né, sobre voltar para a igreja, virar funkeiro, virar pagodeiro. Teve gente que virou para mim, se você gosta tanto de rock, vira roqueiro de uma vez. E teve gente que virou para mim e falou, faz o que seu coração mandar. No Réveillon eu tomei decisão. Eu lembro como se fosse ontem. Faltavam 5 segundos para meia-noite. Eu tomei a decisão. Quando eu terminei de falar a frase, deu meia-noite, começou a queima de fogos. Bela confirmação. E tô aí até hoje. Agora nesse Réveillon vai fazer 21 anos que eu decidi ser roqueiro. E olha que ainda tem gente que fica no meu pé. Isso é só uma fase. Um dia você enjoa. Se eu fosse adolescente, eu até aceitaria numa boa, mas, pô, daqui a 2 anos eu faço 40. Se é uma fase, então, por que ainda não acabou, né?
Na verdade mesmo, eu comecei indo para um motoclube, o Lacraias, quando era ali na Bela Vista, perto da Nilo Peçanha. Eu fui lá, dia 9 de maio de 2003. Aí, 6 de junho, teve um outro evento chamado Rock contra a Fome, eu fui. Aí, nesse evento, eu soube que ia começar a ter o Tomahawk. Aí, pronto, comecei a frequentar. Aí, claro que também eu já conheci o Bar do Zeca, comecei a frequentar também. Foi tudo em 2003. Aí, fugindo um pouco de Caxias, eu comecei a frequentar o Garage. Aí, com o passar dos anos, frequentei outros lugares também. Eu já fui para tanto lugar curtir rock que boa parte eu não me lembro direito. Alguns eu esqueci, outros eu não tenho lembrança boa, então eu prefiro não comentar. Não tem lembrança boa? É. Aí tem assuntos que eu prefiro não comentar, né? Porque vai bater aquela tristeza ou alguma raiva assim que... Teve evento que eu fui que teve gente que conseguiu me tirar do sério, que é uma coisa rara de acontecer ultimamente, né? E o mais engraçado, na adolescência eu tinha um comportamento mais agressivo. Depois que eu comecei a frequentar os eventos de rock, fiquei calmo. O cenário de Caxias era bem mais, assim, mais movimentado quando eu comecei a aparecer assim, né? Que, assim, tem gente que fala pra mim que de 2003 pra trás, a cena era muito mais forte e que alguns assim comentam que eu cheguei a pegar um pouquinho do final, mas deu pra aproveitar bastante. Nessa época aí, os eventos enchiam, né? A galera saía de casa com aquela empolgação, assim, pra curtir. O evento começava às 3 horas, meio-dia já tinha gente na porta do evento. E como eu morava perto, tinha que fazer alguma coisa por ali, eu via o pessoal. Eu falava para eles, mais tarde eu tô aí. Aí quando dava 3h30, assim, eu tava chegando lá. O meu nome é Marcos Vinícius. Eu sou conhecido como Yamazaki. Assim, o motivo do apelido foi por causa do seguinte, eu gostava muito de, aliás, eu ainda gosto, né, de jogar The King of Fighters. E assim, nos que tem o Yamazaki, ele tá sempre incluído no meu trio. Isso sem sombra de dúvidas. Aí o motivo do apelido foi o seguinte, numa sexta-feira, frequentando o Bar do Zeca, eu conheci um camarada que o apelido dele é Iori. O cara é tão fã do Iori Yagami quanto eu sou do Ryuji Yamazaki. Só que o cara, eu não sei o que ele bebeu, porque ele viajou tanto que ele veio dizer que criaram um personagem inspirado nele. Bom, sinceramente, não tem nada a ver. Assim como eu não tenho nada a ver com o Yamazaki na aparência, ele não tem nada a ver com o Iori. Mas ele pentelhava tanto o pessoal com isso, ele dizia que ele era a versão brasileira do personagem. Bom, ele tentava, né? Ele dizia que criaram um personagem inspirado nele. Se fosse assim, era pra ele estar montado no dinheiro por causa de direitos autorais. Só que, bom, vocês vão rir com isso. O cara, além de mais duro do que eu, ainda consegue ser mais feio do que eu. Então, de tanto ele ficar falando isso, eu virei e falei, cara, se você é o Iori, então eu sou o Yamazaki. Alguns amigos meus estavam por perto e falaram, cara, esse apelido combina com você porque você é tão louco quanto ele. Então, desde os meus 19 anos, eu sou conhecido assim. Hoje em dia se tornou um nome artístico pelo fato de eu fazer divulgações de eventos de rock. Eu já cantei com várias bandas também que vieram aqui em Caxias. Uma que eu não posso esquecer foi o Massacration. Em 2011 eles tocaram aqui em Caxias e eu cantei a música The Mummy, aquela que o Falcão participa com eles. Eu fiz a parte do Falcão. E aconteceram tantas coisas e eu não posso esquecer também de... Esse ano eu fui pro Rock in Rio, né? Eu ganhei o ingresso e fui. Eu ganhei o ingresso do Luciano Paz, organizador do Tomahawk. Aí fui lá ver o Iron Maiden. E na hora que a banda Black Pantera tava tocando, inclusive eu recomendo que ouça essa banda, que é boa pra caramba. Passou um cara filmando a galera. Aí, quando ele voltou filmando assim, que parou na minha frente, eu apontei e fiz esse negócio dos olhos de novo. E tem um vídeo, assim, o vídeo tá na internet, mandaram um vídeo pra mim, eu joguei no YouTube. Aí fizeram a vinheta da Globoplay, eu também peguei o vídeo, joguei no YouTube.
E também tem canal, assim, no meu canal no YouTube, né? Tem lá vídeos meus cantando com a minha antiga banda, com o meu projeto solo, algumas participações que eu fiz. A última participação que eu fiz com banda de amigos meus foi com a banda Os Vigaristas, que eu cantei Que País é Esse, do Legião Urbana. Mas a primeira banda mesmo que eu cheguei a fazer participação assim em evento foi uma chamada PA. Isso foi em 2004. Também fiz participação com a banda de um amigo meu chamada Dynamo War. Teve a banda Formigas Desdentadas. Teve Insanity Claus, que eu cheguei a fazer o teste para ser vocalista dessa banda, só que eu já tinha avisado aos caras que para eu cantar a música do Iron Maiden, da época do Bruce, não dá para mim. Que como minha voz é muito grave, só dá para eu cantar da época do Paul Di'Anno ou do Blaze Bayley. Mas eles insistiram para fazer o teste. Eu fui lá e fiz, mas eu já tinha avisado. I am the man who walks alone. When I walk in dark road, darkness through and through the dark. É mais ou menos isso, né? Bom, se tiver errado, me corrijam, por favor. Porque tem tempo que eu não ensaio música do Iron Maiden, né? Mas assim, em relação... Sempre tem aquela galera que me pergunta qual a época do Iron Maiden que eu mais gosto. Se é a época do Paul Di'Anno, se é a época do Bruce, ou se é a época do Blaze. E não posso esquecer... Eu tive a honra de conhecer o Paul Di'Anno quando ele tocou aqui em Caxias. E outra coisa que eu não posso esquecer também, eu na época usava tranças. Nesse dia, assim, além do Paul Di'Anno, eu conheci o Marcão do Charlie Brown Jr., o Caniço do Raimundos e o Jean, que na época era baterista do Sepultura. Aí a parte engraçada nesse dia foi o seguinte, o Jean virou pra mim e falou, cara, você com o cabelo assim tá parecendo o Derek Green. O Caniço olha pra mim e fala, você é o mini Derek. Que vamos analisar, né? O Derek Green é um gigante. Perto dele eu sou um anão. Então, o apelido de Mini Derek caiu bem. Até hoje, se eu ver o Caniço em algum lugar, ele vai me reconhecer e vai me chamar de Mini Derek. Mesmo que eu não esteja mais usando as tranças. Mesmo que hoje em dia eu esteja a cara do André 3000 do Outcast. Que todo mundo zoa com isso e eu olhei e falei, eu entro na zoeira também. Outros falam que eu também lembro o Snoop Dogg. Aí eu... cai na zoeira. Se Deus quiser, eu pretendo continuar vivendo de música. Que, assim, eu só preciso mesmo encontrar um pessoal que tenha tempo, comprometimento, pra gente poder montar uma banda. E eu já aviso, assim, a alguns amigos meus que também têm essa vontade, sobre a gente se juntar e montar uma ou umas bandas. Tipo como o Renato Russo fez em Brasília na época do aborto elétrico. Ele lançou essa banda, o pessoal do Plebe Hood viu, entrou nessa também, e com o tempo foram surgindo outras bandas, que inclusive no filme Somos Tão Jovens mostra isso. É muito bom esse filme também. Eu recomendo que quem não assistiu, que assista. Bom, pra galera que tá iniciando, eu digo o seguinte, curtam todas as bandas que vocês puderem, porque... o cenário assim do rock é como um universo. A gente pode até saber onde começou, mas a gente não sabe onde vai acabar, porque são tantos estilos que existem que até mesmo eu que estou na estrada há anos, eu me atrapalho. Para a galera da antiga, vamos, antes de criticar as bandas atuais, vamos ouvir para conhecer. E a galera atual também conhecer as bandas antigas, porque se não fossem os clássicos, as bandas atuais não existiam. E uma coisa que eu quero deixar agora para todo o público em geral do rock é que precisamos de mais união na cena, precisamos de mais atitude e mais liberdade para sermos o que realmente queremos ser. Sem esse monte de regras que o pessoal fica criando em casa e depois quer passar para todo mundo. O rock é livre, todo mundo pode curtir, independente de você ouvir outro estilo musical assim fora do rock. Ouça também que vale a pena, porque um músico que se preza, ele ouve de tudo, mesmo não gostando. Eu demorei para aprender isso, mas graças a Deus eu aprendi e tô aí, firme e forte, e vamos curtir porque tem espaço para todo mundo. Não precisa de rivalidade na cena, não precisa dessas rixas.
Até mesmo que tenha a rixa, quem ganha no final de tudo é o público, porque cada banda vai querer fazer um trabalho melhor que o outro. Então, por um lado, até é necessária a rixa, né? Mas se puder evitar, melhor. É isso aí.